Fala galera, The Handmaid's Tale chegou ao final. A crítica completa do último episódio está liberada aqui já no canal. E, inclusive, eu ia gravar esse vídeo aqui de veredito logo após a gravação do vídeo crítica. E eu achei melhor esperar um pouco, tá? Então, simplesmente, estou vendo aqui 24 horas depois que eu assisti e gravei a crítica do último episódio para vir aqui falar sobre esse veredito aqui. E tem um fator que é bastante curioso, né? Eu estava até conferindo ali novamente as datas das estreias de The Handmaid's Tale para ver se eu não estava enganado. Porque a quinta temporada ela foi lançada realmente em 2022 e a gente teve esse grande hiato para a estreia dessa última temporada aqui, agora em 2025. E aconteceram, depois da pandemia, também duas greves, tá? E essas greves também, obviamente, que influenciaram muitas produções, e The Handmaid's Tale foi uma das produções também que teve que lidar com essa situação por completo ali, para também ter essa questão do atraso. Tá? Por que essa questão do atraso, a questão também assim de ter um espaçamento entre as temporadas acaba sendo prejudicial, tá? Isso é um primeiro ponto assim para falar sobre essa última temporada. Porque traz uma questão que é o ritmo do envolvimento nosso espectador em relação a essa série. E principalmente a questão de detalhes. Porque sempre vai haver o asterisco, tá? Sempre vai ter aquele fã que vai ter clareza na sua cabeça assim, de todos os detalhes que aconteceram em cada temporada, em cada momento. E também vai ter aquele fã que vai ter uma disponibilidade de poder maratonar novamente a série antes de ver a última temporada. Mas a grande maioria, e isso pega realmente o público em geral, não tem essa questão de ter essas duas, né, partes ali, esses dois itens acontecendo assim a pleno. Então, para começar, essa questão do distanciamento que teve da quinta para a sexta temporada é algo que já influenciou um pouco no hype, na expectativa para a sexta temporada. E também uma questão que aí eu acho bem importante em relação à narrativa, tá? A quinta temporada, para mim, talvez ela seja a mais branda de todas. E, obviamente, assim, a que teve... que foi menos chamativa por completo, assim, tá? Porque se a gente for pegar as primeiras temporadas de The Handmaid's Tale que começaram, né, a história de The Handmaid's Tale começa em 2017 e a primeira temporada é simplesmente perfeita. Perfeita. São 10 horas, 10 episódios que simplesmente marcaram um grande momento, tanto que a parte técnica de The Handmaid's Tale na sua primeira temporada, ela foi tão importante que ela começou a influenciar muitas outras produções, né, principalmente ali naquele finalzinho que a gente teve de década, um pouquinho antes também de acontecer tudo que aconteceu em relação à pandemia e tudo mais. Influenciou muitas produções ali. Não só a questão técnica, mas também como que estava sendo contada a história. O tom que estava sendo colocado para contar aquela história ali. E isso foi um pouco se perdendo no decorrer do tempo, tá? A primeira temporada para mim ela é irreparável e a quarta temporada para mim ela consegue novamente assim elevar muito da trama, muito dessa narrativa, colocando os personagens novamente em extremo e, cara, devolvendo muito daquela questão da June com a Serena com uma reviravolta. Com a June conseguindo dar voltas muito importantes na Serena e devolvendo muitas coisas que ela passou nas mãos da Serena nas temporadas anteriores, no que a gente acompanhou a June passar ali nas mãos da Serena e tudo mais. Então, assim, a quinta temporada ela já deu uma baixada. O tempo que teve entre a estreia da quinta para, né, o encerramento ali, a estreia da sexta temporada, junto com uma baixa expectativa criada, ele também traz assim um certo tom de reclamação por causa do ritmo que essa última temporada teve na sua primeira parte. E eu até assim, até quando chegou no terceiro episódio dessa sexta temporada, isso não estava me incomodando, tá? Porque eles estavam realmente preparando algo para acontecer. O problema é que esse ritmo ele só foi realmente aumentar na segunda metade da série. Isso antes da rebelião realmente começar a ganhar vida ali com as movimentações todas acontecendo, né, do Mayday já entrando novamente ali em Gilead. E talvez esse momento, tá, de achar uma coisa chamada balanço. Esse balanço, até vou colocar em paralelo uma outra série que também teve o encerramento, não da sua história por completo, mas
a sua temporada, que foi The Last of Us, né, que teve ali o seu final da segunda temporada 2 dias antes desse series finale de The Handmaid's Tale. E por que eu coloco em paralelo, tá? Porque ele também tem um material base que é muito importante e muito foda. O jogo The Last of Us é muito foda e, cara, o livro de The Handmaid's Tale eu não li, mas tudo o que eu já li de pessoas que leram, tudo que eu já ouvi de pessoas que leram, que o material base é simplesmente foda. Inclusive, né, tem alguns comentários, inclusive aqui no vídeo de crítica do último episódio, colocando que a temporada 1 ela é tão perfeita que ela nem precisava ter uma continuação de tão perfeita que ela é. E que ela traduz muito o espírito do livro também. Ou seja, o material base, cara, assim como The Last of Us, de The Handmaid's Tale, é um material base muito foda. Ou até vou tirar a questão, assim, né, do palavrão, cara, é extremamente bem feito, extremamente bem realizado e impactante. The Last of Us e The Handmaid's Tale, na sua segunda e sexta temporada, consequentemente, tiveram problemas muito nessa questão de balanço de narrativa. Que isso tem, talvez, assim, o principal que bate muito pra gente, espectador, que é o ritmo do que tá acontecendo ali. E quando tu sente que esse ritmo, para uma última temporada, falando especificamente aqui de The Handmaid's Tale, ele começa a ter uma sensação de emperrar. Parece que a trama tá sendo... estão segurando a trama, estendendo algumas coisas ali, para deixar o mais forte, o mais importante, obviamente pro final, porque a gente tá falando de um series finale, mas também parece que tendo um espaçamento ali, apenas para chegar realmente naquele momento lá final, e deixando para que as coisas realmente aconteçam muito naquele momento final. Então a gente coloca assim, toda a parte de redenção na Serena, colocada na primeira parte, a questão da June no ir e voltar, Alaska, mãe, Nicole, volta, encontra Luke, Mayday, tudo mais, voltar com o Nick, a questão de salvar Luke e Moira, lá, a questão do Nick ter todo novamente o desdobramento dele, de acabar matando lá um dos soldados de Gilead, depois de acabar matando o outro soldado de Gilead, a questão do Orto ser introduzido nessa temporada, toda a questão trabalhada de Nova Belém que, pensando, por isso que foi importante também não gravar esse vídeo veredito pós ali logo a gravação do vídeo de crítica, tá, do último episódio. Cara, Nova Belém, ela teve uma importância narrativa muito grande na primeira parte. Eu gostei bastante dessa ideia de Nova Belém acontecer, da maneira como estava sendo pensada, e ela foi sendo destruída por causa do que os comandantes estavam querendo fazer com Nova Belém e também com o Lawrence, que iria acabar respingando também na Serena, que estava colocado ali como essa grande voz. Até a questão da Serena voltar para Gilead é muito por causa de Nova Belém, é muito por ela ser essa figura que já tinha sido trabalhada, né, anteriormente, com ela indo no Canadá, tudo mais, para ser essa porta-voz ali dessa nova Gilead que queria ser mostrada para o resto do mundo, tudo mais. Só que Nova Belém também, assim, mesmo que ela tenha sido um sonho utópico, cara, o utópico tinha que aparecer, essa palavra tinha que aparecer aqui num vídeo meu, falando de Handmaid's Tale, né, no vídeo veredito, tinha que aparecer de um jeito. Nova Belém era realmente um sonho utópico ali, do Lawrence, da Serena, e de tantas outras pessoas que estavam ali colocadas. Porque não ia realmente ser aceito dessa maneira como estava sendo tentada, né, que acontecesse, principalmente capitaneada ali pelo Lawrence. E como o Lawrence era visto pelos outros comandantes, ou seja, isso realmente não iria ter uma continuidade da maneira como estava sendo pensado. O meu problema, eu penso, com Nova Belém, por mais que ela tenha sido pouco a pouco, né, a sua ideia, a sua estrutura toda, sendo claramente assim, tirada de importância até no decorrer dos episódios, é que a partir do momento onde a rebelião começa a ganhar mais força, Nova Belém simplesmente ela é esquecida. E a gente até não vê o que aconteceu com ela nesse último episódio. Que isso também reflete muito assim. Nova Belém foi tão importante, que ela fica com um final para ela ambíguo. A gente não tem uma ideia, tá? Teoricamente, Nova Belém ali é uma das localidades que, né, os Estados Unidos, lá o exército consegue retomar, ou seja, está tendo ali uma vida cotidiana como era antes de Gilead
assumir ali contra o regime e tudo mais. Legal, beleza, tá. Isso eu tô entendendo por causa de uma ou outra linha que está sendo colocada naquele início todo que a Juni começa a colocar já com a passagem de tempo, a questão toda da revolução, o que foi conseguido fazer, o que realmente ainda existem ali de localidades que o regime de Gilead ainda tem sim controle e tudo mais. Mas eu queria ter visto Nova Belém. Eu queria ter visto ali algo mais claro, já que teve tanta importância, que tivesse ali uma resolução, que tivesse realmente assim uma amostra, porque a rebelião lá não aconteceu. A rebelião lá não chegou, não tocou. Então, aquelas pessoas que estavam ali, eu gostaria de ter visto como que foi o dia seguinte a tudo para elas também. Acho que Nova Belém não podia ter sido tão esquecida dessa forma quanto foi. Tá? É um fator só que me bateu muito pensando nesses elementos todos depois de assistir o episódio e tudo mais. Um outro fator também assim é muito importante, que daí realmente para essa última temporada, tá? Ele é muito polarizador, que bate muito para dois personagens. A questão toda do arco de redenção da Serena foi algo preparado durante a temporada inteira. Inteira. A redenção para Serena acontece pela permissão que ela fique viva, mesmo que ela vire completamente uma refugiada ali, mas ela tá com aquilo que ela sempre quis, que é a questão do Noah. Ela mesma coloca essa parte no final ali com todas as dificuldades que ela vai ter que enfrentar a partir de agora, mas ela também claramente entende que é tudo também consequência de tudo que ela fez no passado, ela tá pagando por tudo que ela fez no passado, e ao mesmo tempo ela ganhou esse perdão da Juni. Tá? A Juni dá esse perdão para ela. E por que isso tudo é polarizador? Primeiro, porque muitos fãs gostariam sim que a Serena pagasse. No material original de The Handmaid's Tale, o final da Serena é completamente ambíguo. Né? Tu não sabe o que aconteceu com ela. E isso, obviamente, assim como deixei já claro, como eu não li o material original, foram as informações que eu fui atrás, que eu busquei, e por isso que também eu tenho essa questão de dar essa informação. E na série era óbvio que eles iam ter que dar um final para ela. Porque a Serena é uma co-protagonista da série. Ela tem uma importância violenta com a Juni. Mas violenta. Querendo ou não, Juni e Serena, quando a gente pensar daqui a alguns anos sobre The Handmaid's Tale, essa rivalidade entre as duas e todos os conflitos que aconteceram entre as duas principalmente, é algo que sempre vai vir à tona. É algo sempre que vai vir na lembrança. Então a série tinha que ter esse algo definitivo. E o segundo ponto, tá, dessa polarização toda em relação a ela, bate em relação ao Nick. Porque muito foi falado também, e isso eu vi nos vídeos de comentário, tanto aqui no YouTube, quanto no TikTok, quanto no Instagram, sobre como que a série prepara um arco de redenção para Serena e não prepara um arco de redenção para o Nick. Ao mesmo tempo, já começando a falar sobre o Nick, muitos colocaram também que o destino do Nick era o destino que ele realmente mereceu, porque ele teve todas as oportunidades e, como ele mesmo fala, e isso já vem a minha opinião também, ele sempre foi um membro de Gilead. Ele era um olho e de olho ele virou um comandante. E um comandante que estava em plena ascensão e que sempre soube que ele sempre iria fazer tudo para sobreviver, assim como ele fez de entregar os planos do Mayday para o Wharton. Ou seja, o arco de redenção do Nick, ele ficar ou não ficar com a Juni, sempre foi talvez um sonho utópico. O Nick ele nunca iria deixar de defender aquilo que ele estava inserido. Ele não carregava a culpa como o Lawrence carregava a culpa. Essa questão do que aproximava, e a série deixou isso claro também nessa última temporada, com um diálogo muito importante entre os dois, entre a Serena e o Lawrence, era assim que esses dois carregavam a culpa do momento lá atrás, quando o Gilead se formou e tomou conta ali dos Estados Unidos quanto ao regime. Os dois, sim, não queriam que Gilead fosse dessa forma. Queriam que Gilead tivesse algumas outras coisas acontecendo. Por isso que eles tinham essa culpa. Por isso que também, agora com o passar dos anos, essa culpa foi os transformando e tudo mais, e indo para esses arcos de redenção, onde acaba tendo o sacrifício do Lawrence também, que eu acho, cara, muito bem preparado para a série para ele. O que a série não prepara é em relação ao Nick, que daí entra o ponto assim, os momentos de verdade, tá?
quando a série decide, a partir do episódio 6, entre Nick e Juni, que o Nick entrega lá os planos pro Orton e o Orton acaba entregando para Juni o que tinha acontecido, né, quando a Juni e o Nick estavam lá colocados dentro do armário. A partir daquele momento, tem muitas verdades sendo ditas ali. E isso a gente vai para o episódio seguinte, o episódio 7, onde tem a conversa toda entre o Nick e a Juni, e depois tem a conversa entre o Nick e a Rita, que são conversas bem claras onde se deixa de sonhar essa questão toda utópica no mundo que poderia ser caso eles tivessem uma oportunidade, caso Gillian não tivesse realmente, né, tomado conta, caso eles fossem outras, não outras pessoas, mas se eles se encontrassem em outras situações que não fossem a que eles estavam ali. E essas verdades todas também deixam claro que o Nick, ele iria sim acabar pagando da maneira como ele pagou. O que eu acho que a série não consegue acertar é essa preparação para o Nick ter o final que ele teve. E pensando cada vez mais, tinha espaço sim para a série transformar algo nesse episódio final, não apenas um episódio emocional, mas algo que tivesse também alguma coisa ainda do que o episódio 9 entregou. Que foi o episódio mais intenso, com mais reviravoltas, foi um verdadeiro thriller de The Handmaid's Tale acontecendo ali. E que tivesse, sim, coisas da rebelião acontecendo e também esses confrontos mais fortes e com espaço daqui a pouco para que June e Nick tivessem um último encontro e que esse último encontro fosse uma situação muito mais limite, onde escolhas também teriam que ser feitas ali. Porque daí sim, a série iria ter um momento emocional e iria também preparar, né, que esse momento tivesse uma grandiosidade maior, que tivesse uma última conversa. E daí, se a gente for pegar e for lembrar, o que o Nick fala pra Rita? Que ele achava que eles nunca mais iam conversar. E realmente eles nunca mais conversaram. A série deu essa pista, né? E a série foi fazendo isso durante a temporada inteira. A temporada foi de dicas dos destinos dos personagens. Saiu já, obviamente, né, as entrevistas com os showrunners, inclusive com a Elizabeth Moss também comentando sobre, inclusive ela comentando já sobre se ela vai ou não aparecer em Os Testamentos, mas esse é assunto para outro vídeo, não é assunto para o Veredito. Que realmente foi essa ideia toda, a ideia que foi colocada. Só que não adianta. Essa polarização toda, ela traz o quê? Que algo ali não caiu de agrado. Porque daí, assim, ó, se a gente for pegar em questão de tempo, em questão de como que a narrativa foi realmente desenvolvida até chegar nesse momento de o final de sexta temporada, quase 10 anos pós a estreia, né, da primeira temporada e tudo mais, tem talvez que essas escolhas de primeira parte da temporada, de deixar as coisas com um ritmo muito mais brando, não lento, muito menos filler, mas mais brando, para acelerar e acelerar com o pé muito fundo, ali principalmente no 7, 8 e 9, tu podia ter conseguido, de algum jeito, balancear melhor as coisas. Balancear melhor as coisas. Balancear melhor, inclusive, essas relações entre os personagens, para que esse episódio final ele não fosse apenas emocional, sem ter também tensão acontecendo. Porque a tensão, ela encerra no momento onde explode o avião com os comandantes. E esse fator todo, eu achei algo que acaba sendo, sim, prejudicial. Desculpa, galera, isso aqui tá muito gripado. Isso acaba, assim, ficando muito prejudicial quando a gente tem o que foi pensado para o último episódio da série. E o último episódio que talvez não consiga traduzir com tanta força tudo que representou The Handmaid's Tale, a não ser pegar em algo que é obviamente forte, mas talvez não consiga traduzir o real sentimento do fã, mesmo sendo um episódio extremamente emocional. Mesmo sendo um episódio extremamente emocional. E a questão, por exemplo, da Janine com a Angela, tu tinha tempo sim nessa temporada para conseguir fazer melhor
essas situações todas realmente acontecerem dentro da série. E talvez esse seja o maior problema que The Handmaid's Tale teve na sua 6ª temporada, tá? Ela já vinha de uma questão de ter começado a sua história ali depois de uma temporada que baixou um pouco assim o tom. E ela teve um problema muito grande de ritmo para que realmente a sua história tivesse essa força toda no final. A rebelião tão aguardada, ela acontece ao mesmo tempo que a passagem de tempo nesse episódio final faz também ela perder um pouco de força. A gente apenas saber das consequências do ataque todo, apenas ali naquele voice-over da June, com a passagem de tempo já acontecida, perde também força. Faltam alguns elementos. E até eu vou falar de algo curioso, tá? Que é algo que, os fãs da Handmaid's Tale, obviamente, consomem muito material de Handmaid's Tale, ainda mais que a gente tá, né, com a série ativa, a série acontecendo nesse momento. A questão da June e a questão de atravessar as fronteiras de Gilead, quanto era difícil no passado, né? A complexidade que era para atravessar a fronteira e ir para o Canadá, e a diferença que tava nessa última temporada também, sabe? É até um exemplo bobo, besta, que eu acho divertido essa comparação toda ali, mas é algo que a série também, assim, não consegue de uma forma boa conseguir explicar por que tem essa diferença toda. Sendo que as fronteiras, elas continuam as mesmas. Até a rebelião realmente acontecer, as fronteiras continuam as mesmas proteções existentes ali. Então as mesmas dificuldades continuam valendo. Então é só algo curioso assim que mostra que eles tiveram tempo sim, inclusive para pegar e esmiuçar essas questões todas. Tiveram tempo sim para conseguir colocar essa história de uma forma melhor ainda apresentada pra gente. E a minha nota, tá, para essa última temporada de Handmaid's Tale, ela vai numa nota assim, ó. Eu tava muito dúvida entre 7, 7,5, 8. Mas eu vou fechar muito também com algumas coisas que eu senti nessa temporada e me bateu muito a questão do episódio 8 e 9 com flashes de volta lá para o início da série. Vou encerrar esse veredito com a minha nota de 8 para essa 6ª temporada de Handmaid's Tale. Concordo com muitas reclamações sobre a última temporada ou sobre até temporadas anteriores, sobre ter espichado com a história e tudo mais. Ao mesmo tempo, discordo de muitas dessas reclamações também, que parecia que estava apenas sendo aquela velha encheção de linguiça, como a gente chama assim, apenas uma enrolação de história ali para ter mais episódios, mais temporadas e tudo mais. Acho que a história ela sempre teve ativa. Muitas vezes ela não foi tão ativa com um ritmo que realmente fosse funcional para os elementos ali da série, do que eles estavam querendo contar. E eu acho que o problema está muito nas escolhas que eles fizeram, na maneira como eles decidiram contar essa história. E óbvio que eu estou muito ansioso para ver os testamentos. É óbvio que eu quero ver realmente assim essa continuidade da história, porque para quem acompanha aqui já o canal, eu sou um grande fã de The Walking Dead. Então, independente de The Walking Dead ter perdido força, não ter perdido força durante o seu tempo todo, foram, cara, 12 anos, 11 temporadas, e mais o tempo das spin-offs que continuam existindo. E quanto fã, obviamente que eu tenho muito interesse, e obviamente que eu tenho muita curiosidade, e obviamente que eu vou ver e vou cobrir, inclusive, né, tudo que for saindo de Os Testamentos, e quando sair a série também. Mas essa questão de pegar as reclamações dos fãs que aconteceram, não sei o que, despichar a história e tudo mais, para ter mais episódios, eu fico muito me perguntando assim, se os testamentos estão sendo pensados também para ser uma série, ou para daqui a pouco ser uma série limitada, né, com menos episódios que conte essa parte final dessa história aqui, ou se, como eu falei antes, cara, tá sendo pensado para ser uma série realmente com temporadas acontecendo ali. Mas estou muito curioso, tô realmente querendo muito assistir essa sequência toda para ver o que mais está sendo pensado dentro de The Handmaid's Tale ali. É óbvio que esse último episódio ele já deixou também assim
elementos preparados para a continuidade dessa história. Isso já estava claro desde que as críticas americanas da temporada final já tinham saído. Eu tinha feito já o vídeo aqui com essas críticas todas. E isso estava já colocado, que muitas histórias iriam ter sim sua conclusão e muitas outras não. E o quanto que essas pontas que ficaram em abertas, que talvez tenham também levado essa escolha desse episódio final ter sido muito mais emocional do que intenso. E talvez também tenha sido assim um pouco desse problema desse final aqui, tá? Galera, coloquem embaixo nos comentários a nota de vocês para essa última temporada. A minha nota, eu tenho que brincar de nota. A minha nota pra série por completo, cara, é um 9 gigantesco, tá? Repetindo, eu adoro a primeira temporada, gosto muito da segunda. A terceira eu acho boa, a quarta eu adoro também. Pra mim, até a questão de ranking, cara, a primeira tá no topo de qualquer outra coisa. Em segundo lugar, eu colocaria, sim, a quarta temporada. E a quinta temporada eu acho que dá uma baixada, assim como a terceira. A sexta temporada eu acho que ela funciona de maneira melhor do que estava colocado na terceira e na quinta temporada ali. Porque como eles estão nesse processo final, alguns personagens já têm uma linha muito mais clara do que tem que acontecer. Então, não adianta, cara. A minha nota para essa série, por completo, é uma nota 9. Coloca nos comentários, galera. Veredito de vocês. O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. A nota para vocês para essa última temporada aqui da Handmaid's Tale. E também vou brincar. A nota para a temporada por completo. Não esqueça também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Vai ter mais material ainda sem The Handmaid's Tale aqui no canal. Vamos falar sobre os testamentos, vamos falar sobre algumas consequências também, algumas coisas que funcionaram, não funcionaram também durante a trajetória toda de The Handmaid's Tale que a gente acompanhou, e na verdade que a gente acompanhou, cara, desde 2017. Take 04, viva o sonho aqui.